eu esqueço, alguém me lembra? Talvez eu já coloquei aqui. Retomando um pouquinho do que a gente estava falando na aula passada, deixa eu abrir aqui também o PowerPoint para a gente retomar. Quero mostrar uma outra forma da gente programar. A gente tinha programado aqui lá no microC. A gente tem também como fazer uma programação do microcontrolador em assembly direto do próprio Proteus. Ele tem lá uma ferramenta, né, que é um compilador, ainda assim é um compilador, embora mais simples, né, porque ele não faz muita coisa, que você já tem que colocar praticamente o código do próprio dispositivo, né? A gente já coloca o código em assembly, que já é o código raiz, assim, vamos dizer, do dispositivo, né? É o último nível que a gente tem. Então, o trabalho do compilador é relativamente simples. Mesmo assim, ele faz lá ele pega esse código e cria, de fato, o código de máquina, né? Só faz uma nova sequência. Mas a gente vai ver um pouquinho disso. Lá nas instruções, eu vou pegar algumas instruções que a gente estava vendo e poder jogar aqui. Primeiro, né, antes da gente ver as instruções, eu tenho aqui já começo com um modelinho aqui, um botãozinho, um LED, só para a gente copiar o estado do botão para o LED, para a gente ter uma referência aqui de como fazer a programação. E aqui, no caso, eu não vou mais usar o microC, eu vou usar aqui uma opção que a gente tem aqui no próprio, na hora que eu vou editar o componente, ele tem aqui um Edit Firmware, né? O firmware é o código que vem para cá, para o microcontrolador. Então, aqui é uma edição, né, edição, porque ele já abre aqui um pedacinho começado, então isso já tem um começo de um programa. O que ele está falando? Que alguma coisa não funcionou ali. Ah, tá. Compilado com sucesso aqui, porque eu também não tenho nada ainda aqui. Eu, né, criei o projeto, ele já começa aqui com algumas coisas, né, alguma parte do código aqui. Deixa eu ver só se dá para aumentar essa fonte aqui. Eu não sei exatamente onde tem aqui a opção de fonte. Não sei se dá para aumentar também. Deve ter algum lugar aí que dá para aumentar essa fonte aqui. Tem Ctrl mais aqui, tem um atalhozinho, para ficar mais fácil aí de vocês enxergarem. Então, estou fazendo o código para esse dispositivo, mas a gente vai usar, né, nossa linguagem, né? A gente estava trabalhando aqui com essa linguagem, eu mostrei algumas coisas, então algumas coisas da linguagem a gente já começa pronto. Esse aqui é outro controlador, mas mesma coisa, então na hora de criar ele já inclui esse arquivinho é o que tem realmente a lista de código do dispositivo, né? Então tem aquela listinha de código que para nós aqui, uma partezinha já começou, né? Eu olho aqui no código, né? Ele já incluiu aqui, né? Ele já incluiu essa primeira, né? Esse primeiro arquivo aqui. E aí ele começa aqui com alguns desses comentários aqui, né? Reset, interrupções, a gente não vai estar usando agora aqui, né? Já tem aqui um start, um loop, então a gente sempre trabalha dentro desses loop, dentro desse tipo de programa, né? Então ele já começa aqui um pouquinho, né, da estrutura do assembly, algumas partes da estrutura aqui para a gente conseguir começar, né, um projeto em si. Então a gente tinha lá algumas configurações e basicamente que eu vou olhar, né, eu quero só piscar um LED, quer dizer, eu quero acender um LED copiando o botão e a gente vai vendo que eu tenho que fazer algumas configurações usando esses registradores aqui que eu tinha comentado, né? Eu tenho o 0 e o 1 aqui, o banco 0, o banco 1. Então, eu tenho os endereços desses registradores, mas eu posso usar parte disso, né? Posso usar, se eu for usar um código aqui, eu primeiro preciso avisar que é no banco 0. Se eu vou usar um código do lado direito aqui, eu preciso avisar que é no banco 1. Então, aqui, por que a gente, né, chama essa linguagem de baixo nível, né? Ela está aqui no nível do hardware. Esse é o hardware que eu tenho que interagir diretamente. E aí, nessa programação, eu tenho que
olhar essa tabelinha para começar a fazer alguma parte aí da programação. Então, primeira coisa que a gente faz, né, nessa configuração, eu quero configurar uma entrada, uma saída, né, quando a gente estava na linguagem C, a gente também tinha esse comandinho aqui, tris, e eu utilizava ele para falar se aquilo era uma entrada ou uma saída, né. Nesse caso aqui, não é tão diferente, que eu vou ter que usar também esse mesmo registrador. E a partir do ponto que eu vou olhar aqui, deixa eu voltar para o Proteus aqui. Eu vou olhar aqui para identificar quem que é entrada e quem que é saída. Nesse caso aqui, ó, eu tenho B0 como entrada, então eu vou enviar alguma informação para cá, e o B7 como saída. Então, a configuração que eu preciso nesse momento é configurar minha entrada aqui no meu pino B0, né? E os outros aqui, né? E a saída aqui no B7. Então, a primeira coisa que eu vou precisar aqui observar. Se eu já botar para rodar agora, ele está carregando esse aqui, né? Então, o que eu fizer aqui não vale nada ainda, porque não está aí funcionando, né? Não tem nada funcionando aqui ainda. E aí a gente vai para o código aqui. Ele quando está simulando, ele não deixa. Ele não deixa começar, né? Aí eu tenho aqui um start, e está falando aqui para começar meu código aqui, né? Então aqui já é a indicação de que aqui eu posso começar a programar. Embora as outras coisas eu possa ainda colocar aqui, mas a forma de configurar, então, que eu vou utilizar é baseado naqueles banco 1, banco 2, lá que eu tenho que ficar alternando, né? Então, antes de eu começar, de fato, eu preciso começar a configurar. Diferente do microC, que já tinha um monte de coisa pronta, esse aqui não. Esse aqui eu preciso verificar o cristal oscilador, né? Qual o modelo. Na verdade, eu não coloco aqui a velocidade, porque tudo eu vou calcular. Mas eu tinha, né, uma tabelinha. Deixa eu abrir ela aqui. Tinha uma tabelinha de algumas configurações aqui. Então, tudo isso eu tenho que colocar uma a uma antes de eu começar, né? Aqui, claro, não é para a gente treinar isso e sair programando, é mais para vocês visualizar a ideia. Vou pegar aqui, ó, primeira parte do código aqui, ó. A gente tem, então, esses dois bancos aqui de memória, de registradores. E antes de eu começar a configurar, né, tem todas essas instruções que a gente pode usar. Então, eu trabalho com essas instruções dentro do programa. E essa parte aqui, eu vou usar uma definição aqui, que é como se fosse um apelido para esse banco de memória, porque eu preciso ficar alternando, né? Entre o banco 0 e o banco 1, eu preciso ficar alternando. Então, essa estrutura aqui permite que... Opa! Está com alguma coisa aqui que eu vou clicar, ele pula. Pula a página que eu quero aqui. Então, aqui, o que ele faz? Esse código aqui, ele vai setar esse registro. Então, veja que isso eu tenho que olhar lá no meu hardware, quem que é o tal do RP0. Aí, quando eu vou aqui na minha lista, esse aqui é um bit que muda, alterna o acesso a banco 1, banco 0 aqui, né? Então, esse bit eu tenho que alterar para poder já pegar o endereço correto. Então, do banco 0 eu tenho um endereço, do banco 1 eu tenho outro, mas eu não posso, primeiro eu tenho que setar, falar, eu vou usar o banco 0, aí eu dou o endereço certo, né? Vou usar o banco 1, aí eu venho com outro código. Então, o que fica mais fácil, né, de trabalhar, como isso é uma coisa que vai usar bastante, é usar esse recurso aqui, que é um atalhozinho para isso, né? A gente pega dentro aqui
do próprio código, antes aqui do loop, a gente pode fazer esse, que a gente pode chamar também de mapeamento de memória, né? Mas é uma forma de criar um atalho para toda vez que você precisar digitar. Então eu ponho aqui um define. O que esse define faz? Ele vai definir que o meu... Aqui é um comando, estou chamando de banco zero para ficar igual ao datasheet, né? Mas eu tenho esse comando aqui que eu estou fazendo, né, um PCF naquela nossa tabelinha. Vamos olhar aqui, ó. Alternar aqui, né? Eu quero setar alguma coisa ou zerar alguma coisa, né? Na verdade é um bit só. O que eu tenho na minha tabelinha aqui, né? O bit, né? Set, né? Eu posso setar ou limpar, né? Esse bit. Aí depende do que eu quero, nível alto ou nível baixo. Então eu tenho um comando para manipular esse bit, né, específico que a gente está trabalhando, que é o RP0 lá, que é um bit específico. Então, para eu trabalhar em cima dele, eu tenho essas duas opções. Ou eu posso nível lógico 1, né, que é o meu set, ou o meu clear. E aí eu vou colocar dentro desse comando aqui, né, a tela do Proteus, eu tenho esse para clear, né, e aí ele vai pegar, aí eu posso, aqui o espaço é só para organizar, né, eu dou um espaço aqui só para organizar, pegar o status desse programa e jogar lá o RP0. O que ele vai fazer aqui com esse código? Toda vez que eu fizer esse comando, ele vai, esse bit clear file é para zerar bit RP0. Então a gente cria um atalho. Ver que aqui lá na linguagem C a gente nem usa isso, né? Porque não interessa que banco de memória que é. A gente simplesmente vai usar o código e isso vai ser gerado pelo compilador. Nesse caso aqui que a gente está no mais baixo nível, o compilador não gera isso para a gente. A gente tem que de fato, fazer, né, linha a linha o que a gente quer que o processador faça. Então aqui, por exemplo, bank 0 é só para mudar esse bit. Eu tenho que dar essa linha aqui, PCF aqui, que é bit clear file, ou aqui no caso, set, que é minúsculo aqui, fica melhor. Então eu tenho um para clear e um para set. Então eu estou setando ou zerando, aí eu crio um apelido aqui para essa situação. Não fica tão menor, né? Eu poderia colocar esse comando aqui, mas para ficar, né, saber o que é o banco 0 o banco 1. É o mesmo bit. 0 é o, né, se eu deixar 0 é o banco 0, se eu deixar 1, o banco 1. Então aqui eu crio um pedacinho da estrutura ali, que a gente chama de paginação de memória ou mapeamento de memória, para poder começar ali o programa sem ter que repetir essas coisas, né? E no próprio, aqui como ele embora seja baixo nível, ele também é um compilador, então esses define ajudam a gente se organizar dentro do programa, né? Eu posso, inclusive, também fazer um para o próprio botão que eu vou fazer a leitura lá. Botão, pode ser botão 1, por exemplo, se eu quiser colocar mais depois. Aí eu vou definir onde que esse botão 1 está ligado. Está lá, no meu caso, no meu projeto aqui, está no port B, RB0. E aí eu posso colocar aqui até os comentários aqui, né, de quem que é, né, o botão, o nome já disse, né, então, botão 1 está ligado ao pino RB0. Isso aqui em C também dá certo, né, esse comando bem parecido em C também funciona.
né? Aqui até acaba sendo até mais útil depois, porque esse botão vai ser o B0, então se eu mandar setar, eu vou mandar nível lógico 1, se for clear, eu mando nível lógico 0. Então eu consigo utilizar esse recurso. E aí eu vou ter também, eu tenho lá um LED, né? Então eu vou copiar e colar aqui. Tenho apenas um LED. E está lá no meu pino B7. Se eu não errei aqui no hardware, aqui, se é isso mesmo, deixa eu ver, B0, B7, tá certinho. Isso aqui não define, né, se é entrada ou saída, né, mas já, pelo menos, dá o caminho onde está o botão e o LED, aí eu tenho que configurar mais na frente. Comentário que esse LED está ligado aqui no pino RB7. Então, eu criei um pedacinho só dessas, não comecei o programa, né, eu vou começar o programa lá embaixo, mas primeiro eu crio um pedacinho aqui dessa estrutura. Aí eu venho aqui no meu Start para começar o programa. Então, a primeira coisa que tem que fazer é agora enxergar lá que eu tenho lá no meu, né, no meu registrador lá para configurar se eu vou, quem que é entrada, quem que é saída, né? Então, eu preciso ali fazer uma configuração disso. Para fazer isso, eu tenho que colocar um código lá em binário, né, um código para definir quem é binário, naquele comando tris. Lá na linguagem C, vou colocar aqui no comentário, aqui mesmo em C, a gente tem aquele comando tris-b, e aí eu coloco aqui indicação de binário, e o meu bit 1 para entrada e 0 para saída, então aqui seria 0, o resto eu vou deixar 1. Em C seria esse comando aqui. Acho que eu coloquei um demais aqui. Em C seria esse comando. Já aqui, eu não posso colocar esse comando direto, né? Ele não vai funcionar dessa forma. Porque eu preciso ver onde que o registrador B, né, tris, onde o registrador tris, na verdade, ou tris A, tris B, tris C, onde que ele está localizado, né? Então, primeiro eu preciso enxergar lá no meu datasheet, né, ou aqui eu tenho também, tem uma cópia lá do datasheet, onde que ele está localizado. Então, ó, tris A, tris B está no banco 1. Então, primeiro eu preciso direcionar isso aqui. Então, lá no meu primeira parte do código, eu tenho que direcionar para esse banco 1, né, que estava indicado lá. Isso aqui vai fazer o quê? Ele seleciona o banco 1 de memória. Depois de selecionado, eu também não posso atribuir direto, né, o tris-b igual a esse binário, né? Primeiro, eu tenho lá dentro do microcontrolador, né, o processador vai pegar esse número de algum lugar e não pode atribuir direto. Quando a gente está em C, isso aqui já resolve o meu problema. Mas aqui não, eu preciso fazer primeiro o banco 1, depois eu preciso pegar esse número, que no caso vai ser um binário, aí a indicação de binário é assim, meus 8 bits aqui. Eu tenho esses meus 8 bits, só que eu não posso atribuir direto ao registrador lá tris-b, por exemplo. Eu não posso diretamente fazer isso. Primeiro eu tenho que usar, né, carregar esse número lá em um registrador de trabalho, né? Então eu vou mover, na verdade, esse número literal que a gente tem ali para o registrador W. Então
Aí ele faz a gravação desse número nesse registrador e depois, né, feito isso, eu posso pegar, mover esse W. Então veja que antes ele carregou no W para o F, que é o que seria o de arquivo, lá no meu port B. Não sei se dá para acompanhar a ideia aqui, porque aqui, para fazer uma coisinha só aqui, eu precisei dessas 3 linhas. E é essa a ideia, né, do próprio, né, o assembly aqui mostra para a gente que lá no processador eu tenho que fazer esses caminhos, né, porque eu não tenho aqui onde está o endereço do componente aqui, do componente não, endereço que eu quero registrar. Pô, eu quero registrar lá no tris, mas onde exatamente está? Oh, aqui eu escrevi port, aqui é tris. Escrevi errado aqui. Aqui é o de configuração. Mesmo porque se a gente for olhar um ou outro, eles estão em bancos diferentes. O tris B está no banco 1 e o port B no banco 0. Então, se eu falar banco 1 e colocar port B, ele não vai entender, porque ele não vai achar esse caminho aqui. Então, agora eu fiz. Então, primeiro eu preciso pegar o número, carrego no registrador, né, no W, e o W eu carrego no registrador tris. Eu tenho que ter esse passo, né, esse caminho para poder fazer a configuração. E aí isso é feito lá no comecinho, aqui no comecinho do programa, né? É o que a gente faz também dentro do, do programa aí, seja em C também, lá no começo, antes de entrar num loop. Porque o loop eu quero que ele funcione, né? Que ele funcione o tempo todo. Eu quero que ele fique lendo lá o nosso botão. Aqui eu já até posso compilar para ver se tem algum erro. Tem aqui um botãozinho para verificar o projeto, para ver se tem algum erro aqui de sintaxe que ele não entenda. Não está ainda configurado tudo, né? Não, na verdade, está configurado, tudo está, só não está funcionando, né? Só que aqui ele já está configurado como entrada, né? Eu posso apertar aqui que não vai ler porque eu não mandei ler, mas não vai queimar. E veja que aqui ele já habilitou essa saída. Já está aqui também. Também aqui não está funcionando porque não está programado para funcionar, mas também já está ligado aqui, também não iria queimar aqui essa saída, né? O resto tudo coloquei como entrada, né? Parar a simulação aqui. Então, quem está controlando são esses números aqui, né? Se eu trocar aqui, colocar, por exemplo, tudo como saída, aí, lógico, não vai ler o botão, mas só para a gente ver o resultado aqui. Aí já ficou aqui, ficou uns números aqui, né? Ficou alguma coisa, né? E esse alguma coisa é porque está configurado errado, claro, porque é tudo saída. Aqui já seria uma situação não muito desejável, né? Mas foi nível lógico 1, então não deu curto, mas está tudo habilitado. Está um número aleatório, porque eu não configurei o que vai para o port B, eu só falei que é tudo saída. Falei de forma errada aqui, porque, na verdade eu sou obrigatoriamente, tenho que colocar pelo menos nesse aqui como entrada, né, para que não danifique a saída ali, né, não danifique o pino. Né. Aqui, por exemplo, antes de eu compilar lá, fiz a compilação, agora aqui ele ficou como entrada, então, ficou como entrada não, ficou nível lógico 0, né. Na simulação ele já fez ali essa alteração. Então a gente costuma colocar todos os pinos que eu não utilizo, quer dizer, os pinos não vou utilizar como entrada. Inclusive, claro, as entradas eu vou utilizar, deixo a entrada, lógico, mas é comum a gente fazer isso, colocar tudo como entrada para que a gente possa garantir que não dê curto. Mas eu mudei aqui, né,
ele muda lá também no código, mas eu ainda não fiz ele fazer a leitura do botão. Acho que eu errei aqui o V7, deixa eu ver se eu contei certo ali. Tem mais bit do que precisa aqui. Porque o que aconteceu aqui, ó, só na configuração, no Proteus ele mostrou aqui um nível lógico, né, um estado que ele não sabe qual que é o nível lógico daqui. Como é uma saída, ou é 0 ou é 1. Entrada, tudo bem. Entrada, o microcontrolador não precisa saber qual que é a entrada, porque a entrada quem vai mandar aqui é o botão. Se eu apertei, ele mandou o nível lógico 1. Agora, a saída, mesmo que eu não mandei alguma coisa, ele já é 0 ou 1. Então, para mim, se apareceu assim, é porque está errado. Né? E aqui está errado mesmo, que aqui eu contei um bit a mais aqui. Aí o 0 à esquerda não contou, né? E ficou 8 bits como sendo 1. E aí fez com que meu botão que era para estar ligado numa saída, foi configurado como entrada. Aí ele ficou sem um nível lógico definido. Aqui, como eu agora configurei como saída, ele já faz uma ligação. No caso do Proteus aqui, ele ligou no 0, poderia ser qualquer número, 0 ou 1, né? Qualquer número quando eu tenho o byte inteiro, né? Aí é 0 a 255, mas aqui eu tenho já uma configuração. Aí aqui eu vou fazer um código em si, né? Uma parte já está configurado, né? Eu posso, inclusive no start aqui, forçar um valor inicial, mas eu vou começar aqui no meu loop, que seria o meu loop principal aqui, né? Eu vou ter uma parte dessa rotina. Eu vou verificar, né? Se o bit aí está ligado em 1, né? Então eu tenho aqui um comando aqui, né? É o bit test, a sigla de cada um daquela nossa tabelinha aqui. Vou pegar ela aqui. Quero testar o arquivo, então eu tenho aqui um bit test. Então cada letra aqui é um comando, né? Na verdade vai ser um comando só, mas a formação do comando. Então eu quero testar se é nível lógico 1 ou 0, então eu tenho aqui um bit test para fazer esse comando. Então eu crio um comando, né, a partir daquelas letras ali. Aqui eu junto o bit, o teste, né, o file de arquivo, se ele está setado, set o clear ali. Então verificando se está em 0, né, o resumo disso aqui. E verificando o quê, né? O que ele está verificando? Qual pino? Aí eu posso colocar aqui botão 1, que acho que foi assim que eu coloquei aqui. Na verdade, ele vai verificar se o pino é RB0. Então, aqui seria o nosso if lá da linguagem C. Aqui está de outra forma, né? Ele está fazendo ali um bit test file clear. Está testando se esse botão está em 0. Teste condicional, né? Acaba sendo um condicional. Então, dentro do processador, isso aqui é um condicional e aqui é a formação de um comando, mas é um comando só. E aí, se isso aqui for verdade, ele tem que ir para um lugar, senão ele tem que ir para outro. Né? Então, aqui eu posso, né? Aí eu uso, né? Isso aqui de algumas linguagens tem, né? Aqui eu vou, né? O GoTo aqui, ele vai para ligar o LED, por exemplo, aqui. Isso aqui vai uma função que eu vou ter que criar ainda. Não preciso nem pôr comentário, né? Que a função já se entrega. Ou, né? Se eu ou vou ligar o LED, ou eu vou pegar o bit
e zerar esse bit clear file aqui vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui o meu LED 1 e vai clear nele, né? Ou seja, vai colocar ele em 0. Então, isso aqui para fazer essa estrutura do condicional. Veja que eu não tenho aquela estrutura de chaves, tal, não é uma linguagem tão estruturada quanto a linguagem C, né? É menos estruturada aqui. Inclusive aqui, o final está aqui, eu vou escrever de novo aqui, o final ele go to loop, ou seja, ele volta para cá, então ele vai ficar aqui, loop aqui. E aí eu vou compilar, vai dar um erro porque tem uma parte que está faltando, que é essa parte aqui, que ele não vai reconhecer, porque eu coloquei a liga LED. O que é ligar o LED? Aí eu posso separar também, né? Aí a estrutura tem uma certa estrutura, né? Não é tão ruim de estrutura assim. Depois do loop aqui, a gente fala que linguagem C é uma linguagem estruturada, porque você tem toda uma organização. Aqui também você tem que ter alguma organização, mas ela é menos estruturada aqui, né? Você tem que ir criando cada uma aqui, né? Praticamente você tem que ir criando a estrutura que você quer. Então aqui o que eu quero do LED, o que eu vou querer dele, que eu quero acender ele. Então eu tenho aqui o bit set file, que é setar o bit, né? E o file de arquivo que vai junto ali do comando. LED 1, porque LED 1 já é comandinho aqui em cima. Se ele veio para cá, ele não volta automaticamente para o loop. Então eu preciso aqui go to loop para mandar ele voltar para cá. Então ele vai ligar e vai voltar. A ideia aqui é essa. Se eu não esqueci nada aqui, né? Porque eu não estou sempre uma coisa esqueci, deixa eu observar aqui. Aqui, dependendo do que for, tem que ser. Eu criei de um jeito e não coloquei tudo igual. Aí o loop também escrevi errado aqui. Alguns compiladores em C, por exemplo, você seleciona, né, essa opção dele verificar, né, o case sensitive, que ele é sensível a maiúsculo e minúsculo. Alguns são, outros não. Esse aqui é um que é, né, eu coloquei aqui, tinha colocado errado minúsculo. Ele já dá um erro aqui que ele não reconhece quem que é esse loop aqui. Ele vai procurar, né, se tem isso aqui em algum lugar, mas ele não vai achar. Então tá mandando ir para um lugar que não existe. Está certinho aqui, que eu programo toda hora nesse aqui, né? A configuração, alguma coisa eu coloquei aqui também, porque não tá configurado correto aqui. O que faltou? Faltou aqui. Eu estava no banco 1, fiz a configuração. Depois os comandos que eu estou usando são do port. E eu não tinha mudado de banco, né? Aqui está configurado certo, mas eu preciso voltar, na verdade, lá para o meu banco 0. Porque é ali que eu vou fazer que ele vai conseguir achar os comandos ali corretos. E aí agora ele está identificando aqui, então a gente faria, claro que a gente já fez isso até de forma mais simples, né? Mas agora ele está identificando aqui de acordo com esse programa.
Então, só para a gente repassar aqui, né? Eu primeiro configurei aqui esse mapeamento que é só para facilitar, banco 0, banco 1. Dentro do programa, se fosse maior, isso seria útil para toda hora ficar alternando. Defini o botão e o LED também aqui, né, como B0, B7. Aí no programa aqui, seleciono o banco 1 porque eu vou usar o registrador TRIZ, então eu preciso selecionar o banco onde está esse registrador. Faço o primeiro caminho de mover número literal aqui para o registrador de trabalho, registrador W, né, vem de work, de trabalho. Depois eu pego o número que está nesse registrador, jogo na configuração de saída, entrada e saída digital, e já seto outro banco, né, o banco 0, porque os próximos comandos eu vou utilizar dentro do banco 0. E aí eu testo aqui se esse botão tá clear, né, tá em 0, está em 1, porque aqui a lógica tá ele tá o tempo todo em 0, né? Tá em 1 que ele seta. E aí ele liga o LED, ou ele, né, aqui não é um ou de lógica ou, né, mas se isso aqui é verdade, ele vai para o liga LED. Se ele pula isso, né, então não tem exato, não é um senão aqui, não é um if else, porque ele, mas é a mesma coisa, né, isso é o que se torna lá o if else, aí ele pula para cá e vai lá no LED 1 para setar ele. Então é essa estrutura aí que a gente tem dentro da linguagem do assembly, é essa a ideia. Se eu for fazer em C, eu tenho uma estrutura um pouco melhor, eu tenho os chaves, eu tenho... As funções não são tão complexas, porque o compilador já ajuda, mas eu tenho que pensar bit a bit o que eu vou fazer, qual posição. Então, aqui eu não consigo simplesmente programar sem observar, né, cada pedaço aqui do meu código e partes importantes ali do meu datasheet, né? Então, eu preciso saber. E ali, claro, que se eu, mesmo em linguagem C, se eu não tiver né, uma ideia de quais os pinos eu vou ligar, também não tem como. Mas aqui, principalmente, essa, né, tabelinha aqui. E aqui a gente tem outros, né, registradores, como o port A, interrupções, que são outras coisas. Esse registrador aqui também aciona várias coisas. Mas cada um aqui a gente tem uma forma, né, de fazer a programação, né. Eu não usei muitas coisas aqui, né, mas o, né, WF, que eu usei para fazer a configuração. E aqui eu também não preciso, aqui a gente tem outros recursos a mais aqui que pode ser interessante, mas também não há necessidade de usar nesse programa específico. Então, a ideia aqui era enxergar que aqui eu posso programar diretamente, então não preciso de um compilador aqui em especial. O Proteus DAP fez fazer algumas programações também, ligar direto programas em linguagem C aqui, né? E aí, quando a gente vai usar isso, né, na prática, em algumas aplicações, você precisar mexer em alguma coisa que não algum chip novo, por exemplo, que tem um recurso que não está lá na biblioteca, então ter que mexer diretamente nesse código, né? Habilitar alguma coisa, tudo. Mas a estrutura inteira do programa aqui fica, né, para um processador com a capacidade de memória, né? Isso aqui, quando você tinha processadores com baixíssima capacidade, o programa era pequeno mesmo. Então, não tinha tanta dificuldade. Aí os programas melhoraram, mas felizmente os compiladores melhoraram, então só para piscar um LED eu tenho que fazer um monte de coisinha aqui. Não é tão diferente em C? Não, eu tenho que configurar se é entrada ou saída e colocar um condicional. Se apertar o botão, liga, se não, desliga. Preciso colocar essa condição. Mas é muito mais próximo, né, da nossa realidade, assim, a gente enxerga muito mais lógica do que passo a passo aqui. Aqui também lógica tem, porque, né, é um dispositivo lógico, então está dentro da lógica, mas dá um pouco mais de trabalho de fazer.
Mas a ideia é vocês conhecerem aí, depois a gente faz uma atividadezinha simples disso, né? Mas se for um projeto mais complexo, vamos usar outra coisa, com certeza. Ok, alguma dúvida? Alguma questão aí? Pelo menos se a ideia, assim, já vi Assembly, é isso aí. Né? Assim, já programou e tal. Eu também não programei grandes coisas nisso não, é mais esses exemplos mesmo aqui. Por isso que eu fico prestando atenção para não errar aqui, porque eu estou mais acostumado também em linguagem C, nunca faço um projeto, né? Nunca fiz um projeto inteiro em Assembly de jeito nenhum. Né? Se tem uma ferramenta mais, né, mais moderna, assim, e moderno, né, compilador em C tem, sei lá, uns 20 anos, né, então, só que antes não tinha opção, você tinha que usar isso aqui, tinha muita empresa que trabalhava em Assembly por não querer comprar o outro compilador, pessoa que já está acostumado continuava usando, alguns cursos aí, recente, dava disciplinas de microcontroladores com Assembly, por entender que tem acesso a um hardware melhor, que a gente enxerga o uso lá dos registradores, mas, né, para conhecer é isso, né, para a gente só conhecer, não vou explorar várias aulas com isso, porque se eu mandar vocês fazer um projeto com isso, vocês vão fazer na linguagem C, vão converter aqui para o Assembly, que o micro C faz e está pronto, né, então tem ferramentas melhores. Mas para enxergar o que você está fazendo, né, o que o compilador faz, é isso, o compilador pega uma linguagem e traduz para essa. É isso que ele faz. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém já programou em Assembly em algum momento? Tranquilo, professor. Alguém já fez algum curso que deu Assembly? Eu lembro que tem alguns cursos aí que o pessoal ainda dava isso. Recente aí. Então é isso. Consegui acabar. Não foi hoje no último minuto, mas se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Não vou começar um negócio novo agora com 5 minutos. E eu também não vou me estender mais nessa programação também, porque não vem ao caso a gente, né, trabalhar aí fortemente em Assembly é desnecessário. Mas se tiverem alguma dúvida ou alguma curiosidade, Proteus hoje funcionou, né? Que isso aqui, né? Eu já estava com o plano B, né? Falar, se não funcionar, eu pulo e a hora que funcionar, eu mostro isso aí. Isso aí fazia parte aí de uma das aulas, mas já estava quase já. Na semana passada eu ia começar e não funcionou. Agora, hoje, tá oscilando, né? Um dia vai, outro dia não. Mas consegui chegar no que eu queria. Então é isso. Obrigado aí pela presença de todos. Se tiverem alguma dúvida, ou dúvidas não disso, mas lá de alguma atividade aí que a gente tem para fazer, também fica à vontade. Temos aí uns minutinhos, mas quem não tiver dúvida, tenha uma boa semana, boas aulas, teremos mais um pouquinho ainda. Estamos chegando no final do semestre, mas se tiverem alguma dúvida, eu estou por aqui ainda. Obrigado, Boa noite, professor, pela professor. aula. Obrigado pela aula. Valeu, professor. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, boas aulas, boa semana.